Olá pessoal, mais uma aula do nosso curso de Engenharia de Software baseado no livro do Ian Somerville, 10ª edição. Então desta feita nós vamos trabalhar o capítulo 4, que é Engenharia de Requisitos, ok? Bem, então nesta primeira aula do capítulo 4, cujo tema é Engenharia de Requisitos, nós vamos abordar qual é o conceito, o que é Engenharia de Requisitos, e vamos mostrar aqui os tipos diferentes de requisitos que nós podemos ter na hora de levantar esses requisitos de um produto de software, ok? Então veja bem, primeira questão que nos interessa, o que é? Então a engenharia de requisitos é o que? É o processo de estabelecer os serviços que o cliente requer de um sistema e as restrições sobre as quais o mesmo opera e é desenvolvido, ok? Então você quer saber qual é a expectativa, o que é que esse cliente quer. Quais são as restrições que esse sistema deve ter? O que é que vai limitar o seu desenvolvimento e coisas do tipo. Os requisitos do sistema são as descrições dos serviços do sistema e as restrições geradas durante o processo de engenharia de requisitos, ok? Tá certo? Então, todo o processo de levantar o que o cliente quer, especificar, dirimir dúvidas, colocar isso de forma explícita, tudo isso tem a ver com o conceito de engenharia de requisitos. E o que vem a ser um requisito? Bem, esse requisito ele pode variar de uma declaração abstrata de alto nível de um serviço ou de uma restrição de um sistema a uma especificação matemática, por exemplo. Então, por exemplo, na análise estruturada, no desenvolvimento estruturado, você tinha uma fase inicial que era a definição do problema. Então essa declaração abstrata de alto nível, normalmente ela era feita nessa fase, onde você dizia esse sistema deve cadastrar os clientes, permitir que esses clientes solicitem produtos, etc. Tal. Então você está descrevendo aqui no alto nível, tá certo? Então essa seria uma descrição abstrata. Dependendo do tipo de software que você for desenvolver, você pode ter uma descrição matemática, com restrições desse software aí. Então é inevitável que esses requisitos possam ter uma dupla função. Que função seria essa? Uma descrição, por exemplo, formal para um processo de licitação, onde você vai dizer que software você quer. Então, quando você vai comprar um produto de software, você vai dizer o que é que ele faz, quais são as expectativas que você tem sobre ele. Você vai descrever uma série de questões para que alguém possa entregar um produto de acordo com essa especificação. E você também pode ter essa descrição como base para um contrato. Então, depois que você faz a licitação, você vai fazer um contrato e amarrar para que esse fornecedor possa entregar o produto que você queira. Então, ele deve ser detalhado. Então, essas duas declarações, elas podem ser chamadas de requisito. Bem, esses requisitos, ele pode ter duas classificações mais altas, de nível mais abrangente, que são os requisitos do usuário, que seria o quê? Seria a descrição em linguagem natural, um texto do português, mais alguns diagramas que fornecem as restrições operacionais. Esses requisitos do usuário, como o nome diz, é escrito para o cliente, para que o cliente entenda o que é que vai ser entregue. Então, seria em alto nível, de uma forma que um gerente, que um diretor, que um proprietário de uma empresa possa entender. A outra categoria mais alta seria requisito de sistema. O que seria isso aí? É um documento estruturado que descreve de forma detalhada as funções, os serviços e restrições do sistema. Define o que deve ser implementado para que isso possa fazer parte de um contrato entre cliente e o contratado, e a empresa ou o desenvolvedor, pessoa física, ok? Então o primeiro é um documento mais negocial, é um documento para que alguém num nível mais alto, chamado stakeholder, possa entender, e o outro é uma descrição mais detalhada, mais técnica, ok? Então está aqui uma figura que o Somerville apresenta, dizendo quem são os clientes, quem é que vai ler esse documento. Então o requisito do usuário, por exemplo, quem vai ler? Um gerente que gerencia clientes, os usuários finais do sistema, os engenheiros de clientes, os engenheiros que lidam com esses clientes, os gerentes de fornecedores, arquitetos de sistema. Enquanto que o requisito de sistema vai ter como usuários, como clientes, como leitores,
os usuários finais de sistemas, os engenheiros de clientes, os arquitetos de sistemas e os desenvolvedores de software. Então veja que aqui você já tem um público mais técnico para poder ler esses requisitos de sistema, que é um documento mais técnico, enquanto que o outro está num nível mais alto. Mas também servirá para pessoas, para arquitetos, para gerentes, etc., pessoas que trabalham num nível técnico também. Observe que os desenvolvedores só lidam com os requisitos do sistema, que é o documento técnico, ok? Quais são as partes interessadas no sistema? Qualquer pessoa ou organização afetada pelo sistema de alguma forma, ou então alguém que tem algum interesse a ver com esse sistema que está em processo de desenvolvimento. Que tipos de partes seriam essas pessoas? Usuários finais, quem vai usar o sistema. Gerente de sistema, então você tem alguém que cuida daquele sistema. Os proprietários, né? Então os donos da empresa, alguém, um diretor, um gerente de área, alguma coisa desse tipo. E partes externas interessadas, então às vezes essa empresa presta serviço para alguém, tem um usuário fora, ou por exemplo alguém do governo que interage com esse sistema, por exemplo, pode ser essa parte externa interessada aqui. Métodos ágeis e requisitos. Então veja bem, nos últimos anos nós temos um avanço das metodologias ágeis, né? Então as pessoas querem mais rapidez no processo de desenvolvimento. E aí isso gera um conflito, né? Por quê? Porque esses especialistas em métodos ágeis não querem perder tempo detalhando. Então a gente já falou antes que, por exemplo, quando se usava a metodologia estruturada, você tinha muitos documentos, né? E esses documentos eram produtos finais de cada fase. Então eram verdadeiros documentos que tinham que ser produzidos no sentido de que a gente tivesse um fator, um marco, né, de entrega daquela etapa, tá certo? Então isso levava muito tempo. Então esses métodos ágeis vieram exatamente para quê? Para poder dar agilidade, dar rapidez ao processo de desenvolvimento. Então isso gera um conflito. Essas pessoas trabalham com a ideia de agilidade e acham que produzir documento de requisito é uma perda de tempo. Então isso aqui vai depender da empresa onde você for trabalhar, qual é o nível de detalhamento que se quer, né? Então normalmente os métodos ágeis usam requisitos incrementais, tá certo? E que acabam expressando como história de usuário. Isso foi discutido, por exemplo, no capítulo 3 do Somerville aí. Então isso pode parecer uma coisa contraditória, paradoxal, mas toda empresa vai encontrar aí uma simbiose, né? Um equilíbrio entre essa necessidade de ter agilidade no processo de desenvolvimento e de ter documentação a respeito da necessidade da empresa e dos usuários que vão utilizar o sistema. Tipos de requisitos. Então a primeira categoria que nos interessa aqui é falar sobre os requisitos funcionais. O que é esse requisito funcional? O requisito funcional descreve nada mais nada menos do que uma funcionalidade do sistema, tá certo? Ele pode indicar o que é que esse sistema faz. Então, por exemplo, a questão do cadastro de usuário, uma consulta, por exemplo, sobre determinadas condições, e tudo isso que descreve o que é que o sistema faz, isso representa um requisito funcional, ok? Pode também, em alguma situação, indicar o que é que o sistema não deve fazer, situações mais específicas. Esses requisitos funcionais dependem do tipo de software, né? Então, por exemplo, você está desenvolvendo um software que é uma consulta web, onde você vai disponibilizar software para que esses clientes façam consultas, por exemplo, sobre vagas no voo ou sobre produtos que você vai vender num sistema de comércio eletrônico, né? Então, naturalmente, isso aqui você vai ter uma determinada funcionalidade. Se de outra forma você, por exemplo, tem um sistema que não tem essa interação, ele na verdade coleta dados e permite, por exemplo, que você gere relatórios ou emita alertas, etc. Então vai ser um pouco diferente as funcionalidades desse sistema segundo em relação ao primeiro. Então os requisitos funcionais do usuário podem ser de alto nível, declarações de alto nível do que o sistema deve fazer, tá certo? Então você pode ter um texto em português, por exemplo, uma figura, né, um diagrama, por exemplo, UML, que descreve o que é que esses sistemas faz. Esses requisitos funcionais devem descrever os sistemas, os serviços, né, do sistema, as funcionalidades em detalhes, tá
certo? Então a gente vai mostrar detalhes disso aí. Portanto, esses requisitos funcionais, eles devem ser completos e consistentes. Completo no sentido de quê? De que eles devem incluir descrições de todas as facilidades requeridas. E eles devem ser consistentes, já que eles não podem ter conflitos ou contradições entre suas descrições, né? Agora vem a pergunta-chave aqui. É possível atender a essas exigências sempre, né? Talvez não. Então isso aqui, inclusive, é meio paradoxal. Então, ser completo e ser consistente pode ser uma coisa impossível de você alcançar, né? Então você talvez tenha sempre problemas para lidar com isso. Então é um desafio para um engenheiro de requisitos. Exemplos de requisitos funcionais. Por exemplo, o usuário pode procurar seu registro em todas as clínicas. Então você tem várias clínicas às quais ele pode recorrer e aí ele pode ter um módulo cliente que ele vai buscar, por exemplo, o seu histórico, né, numa clínica de ortopedia, numa clínica de urologia e assim por diante. O sistema deve gerar cada dia para cada clínica uma lista de pacientes a serem atendidos naquele dia. Então os agendamentos que foram feitos, que estão sendo feitos, você tem uma programação. Então o pessoal de retaguarda, né, de atendimento, vai poder gerenciar, controlar isso aí, saber quem vem, quem não vem, lidar com conflitos de horários, né, com a mudança de horário em função de um médico ter um problema e não poder vir, coisa do tipo. Cada membro da equipe técnica deverá ser identificado pela sua matrícula de 8 dígitos. Então aqui são exemplos de requisitos funcionais do sistema da clínica médica, que é um dos estudos de caso lá do Somerville. Então são exemplos aqui que nós temos. Então está aqui um exemplo de uma especificação, tá certo? Do requisito funcional. Por exemplo, requisito funcional 19, colar sem formatação o texto copiado da área de transferência. No módulo editor de texto, a data, quem é o autor, uma descrição com detalhes aqui. Então pode ser um formato, tem vários formatos aí, os autores podem ter várias variações, tá certo? Então isso aqui é do que a gente, de um colega que tem um texto na internet que nós vamos disponibilizar. Requisitos não funcionais são restrições no serviço ou funções oferecidas pelos sistemas, tais como restrições de tempo, restrições no processo de desenvolvimento, normas a serem usadas. Geralmente aplica-se ao sistema como um todo e não a aspectos individuais ou recursos ou serviços. Tá certo? Então aqui não é uma funcionalidade, mas uma decorrência dessas funcionalidades do sistema como um todo. Então, por exemplo, disponibilidade 24 horas por dia durante 7 dias na semana. A questão, por exemplo, da confidencialidade, quem pode ter acesso ou não. Então isso são regras de requisitos não funcionais de um sistema, por exemplo. Exemplos: definições de propriedades ou características dos sistemas, como confiabilidade, tempo de resposta. Olha, uma consulta numa determinada base de dados deve levar no máximo tantos segundos. Então isso pode estar num contrato. Há casos de que a empresa paga multa se esse tempo de resposta for maior do que o tempo máximo limitado no contrato. Limitações de dispositivos, né? Então tempo de impressão, tempo de exibição, alguma coisa desse tipo e tal. Definições sobre uma IDE, uma interface do usuário, uma linguagem de programação ou um método de desenvolvimento. Então, por exemplo, numa IDE você pode ter, por exemplo, dizer que a sua tela vai ser touchscreen. Então isso é uma restrição que não diz respeito a uma funcionalidade, mas é uma questão desse tipo. Ou que vai ter que ser desenvolvido em Java, né? Ou que vai ser desenvolvido em Python, ou que você vai usar prototipação, ou coisa do tipo. Em geral, um requisito não funcional é mais crítico que os requisitos funcionais. Se eles não forem aceitos, o sistema não serve. Então, por exemplo, um amigo presta serviço para o Banco do Brasil e o atendimento tem que ser feito em 4 segundos. Então ele teve que mudar a arquitetura do sistema, mudar componentes do software para poder limitar 4 segundos de tempo de resposta. Por quê? Porque ele levava multa e o sistema não servia. Então ele teve que se adequar, por exemplo. Está aqui um gráfico que foi traduzido lá do Somerville que mostra exemplos, né, de categorias de requisitos não funcionais. Requisitos, por exemplo, do produto, tá certo? Então você tem requisito de usabilidade. Então você vai ter a exposição da esquerda para a direita, combinação de cores, facilidades de uso, etc. Tal. Requisitos de eficiência, então a questão do tempo de resposta. Requisito de confiabilidade, né? Então segurança e questões do tipo. Requisito de proteção, então você pode amarrar
coisa desse tipo também. Requisitos organizacionais, então, por exemplo, eu posso ter amarrações operacionais que dizem respeito à empresa, requisitos ambientais, luminosidade, consumo de energia, requisito de desenvolvimento, ó, aqui a gente só usa o ML, por exemplo, ou a gente está usando o método unificado e assim vai. Requisitos externos, então requisitos reguladores, de agências reguladoras, as questões de ordem ética, requisitos legais, por exemplo, requisitos contábeis, requisito de segurança, de proteção, olha, atender a Lei Geral de Proteção de Dados e coisa do tipo. Né? Na questão da eficiência, a gente pode ter aqui, ó, desempenho e requisito de espaço de armazenamento. Então são exemplos de características aqui de requisitos não funcionais. Aqui o material é do Plínio Ventura, tá certo? Ele tem esse curso de engenharia de requisito na Real, tá certo? Tem um PDF legal e a gente citou aqui alguns materiais dele. Por exemplo, desempenho do sistema, restrição de performance, tempo de resposta, tá certo? Velocidade de resposta e processamento nas telas, etc. Disponibilidade, olha lá, disponibilidade do tempo útil do sistema, restrições sobre janela de produção, soluções de contorno quando houver queda de energia, segurança, né, criptografia, regra de criação, manutenção de usuário, certificado digital. Então são questões que vão estar especificamente na área de segurança. Interoperabilidade, integração de sistemas com outros, integração com APIs, componentes, banco de dados externos são exemplos de requisitos não funcionais de interoperabilidade. Usabilidade, compatibilidade, confiabilidade, por exemplo, política de backup, né? De quanto em quanto tempo você vai fazer backup, um backup integral, um backup diferencial, etc. Então tudo isso está definido aqui. Padrões, né? Padrões aplicáveis ao software, ao projeto, vai ter log, não vai, padrões de projeto, tá certo? Padrões arquiteturais e assim vai. Padrões legais, ó, legislação pertinente, atendimento a alguma norma da Agência Nacional de Saúde, ou a norma do Banco Central, ou do Banco do Brasil e coisa do tipo. São exemplos de requisitos não funcionais, tá certo? Então tá aqui um exemplo de uma especificação, como eu já falei, isso é um dos modelos, você pode usar outro padrão, tá certo? Então a identificação do requisito, a categoria de disponibilidade, o nome aqui, a utilização do módulo de informações cadastrais em modo offline, a data de criação, quem é o autor, a versão, a priorização dele e uma descrição aqui, tá? Olha aqui, ó, compatibilidade, então nome, compatibilidade com sistemas operacionais Windows e Linux, quem é o autor, é essencial, uma explicação aqui, ó, um detalhamento e tal, então você vai precisar fazer coisa desse tipo aqui. Outro tipo de requisito importante é o chamado requisito de domínio ou regra de negócio. Então o Plínio faz uma comparação interessante aqui, eu aproveito para complementar o material do Somerville. Por exemplo, um exemplo num negócio real. Olha aqui, ó, venda de coco, por exemplo. Então tem algumas regras que não dizem respeito ao software, a funcionalidade em si, não diz respeito a questões dos requisitos não funcionais, e sim ao mundo do negócio. E isso vai limitar essas regras de negócio ou requisito de domínio, muitas vezes não se pode informatizar, então não vai ser um software, e aí você tem que aderir, você tem que respeitar. Então, por exemplo, vejamos algumas regras de vender coco na praia. O coco somente será entregue ao cliente quando ele realizar o pagamento. Somente serão aceitos pagamentos em dinheiro vivo, não serão aceitos cartão de crédito, débito ou cheque. Clientes que comprarem 4 cocos ganharão um coco de graça. Esta promoção não terá data de para término. Então são questões aqui que vão determinar funcionalidades, tá certo? Restrições ao funcionamento do negócio, do sistema em si. Então isso vem de fora, vem do mundo real para impor restrições ao processo aqui de formulação desse software. Olha um exemplo aqui, ó. Regra de negócio 001, o domínio, requisito de domínio, né? Validação da identificação da pessoa que solicita a retirada e entrega do material. Então nós temos aqui quem é o autor e tal, e a descrição. Sempre que uma pessoa se dirigir ao departamento de expedição, essa pessoa deve ser identificada com seu documento de identidade. O profissional do departamento de expedição deve certificar-se que o documento é válido. Para validar o documento pela pessoa, no documento, etc. Então, orientação aqui para lidar com essa regra aqui de negócio ou requisito de domínio, ok? Tá certo? Então, faça os exercícios, dê uma lida no capítulo, tá certo? Dê uma olhada aí na apostila do Plínio, tá certo? Que eu vou postar
na área de trabalho e até a próxima. Valeu?